não sabe a letra. Eu errei o tom de Não, entrar. mas você não conhece a letra. Conheço. Tô lendo. Aí, bom. Não, porque eu lá em casa estava Vai. errando lendo. Essa é a minha preocupação. Vai. Então vai, A toca. igreja vai, ó. É, vai mesmo. A igreja vai. Vai. 3, 4. Mateus, oferta agradável. Você está ouvindo aí? Meu Deus. Tá ouvindo tudo. Esqueça o Mateus. Bora. Esse pipoca. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, das tua palavra errei, bebi, calma, vai dar certo, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Beleza, mas vamos voltar do começo. Ele entra agora. Não, quero que ele entre já no... Não, mas pode entrar antes. No começo. É. Porque vai ficar muito lento e eu quero um pouquinho mais pra frente ela. Ah, tá. Meus dons e talentos. Meus dons. Ó, vamos lá. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Tá em sol, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra
destes o sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ele uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Segura a primeira, segura. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tá em meio. Oh, Maria, desliga esses anúncios. Não, quero fazer. Fazer essa parte do começo, ó, Jesus. É a parte cantada mesmo. Bora. Passar a Jesus. Jesus. Ô Wesley, você vai puxar todas? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, em tua presença. Calma. Essa parte não vai fazer aqui na hora. Pera aí. Não vai fazer a introduçãozinha, certo? Respira. A gente segura em aonde? Vou puxar direto, do jeito que eu fiz aqui. Hã? Vou puxar direto, do jeito que eu fiz. Como que você fez? Puxei direto. Você já entrou? É, já foi na Enem, né? Estamos nós aqui.
Jesus, em tua presença. Não, direto já sobe. Então segura Mi aí um tempinho ainda. Não. Acho que... Estamos nós aqui, Mi. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia... Na segunda parte que ele voltar, a gente entra com ele. Essa parte que ele voltou aí. Pode ser. Entendeu? Passa só o comecinho do outro lá. Oi? Senhor, te busco. Tá em sol? Vai pro... Só o comecinho desse daí. Eu te busco. Errou! Paz, pastor. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Eu te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Uou! O que foi? Você percebeu? Você começou arrastando, eu Aí depois comecei você dá uma puxando no acelerada. violão. Não, mas no começo. Você está fazendo duas vezes saindo. Você vai fazer duas mesmo? Vou fazer duas. É. Aí eu faço duas. Fazer duas. Só que o que aconteceu? No começo você está entrando segurando. Entendeu? Aí na hora que acelerou, você acelerou. Não, tá, beleza. Quer fazer de novo aí? Vamos acertar isso. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. No
Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Seguindo. Você liga lá comigo, por favor. Dum, 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 dum. Qual a sequência, amor? Eu te busco. Jesus. Estou na dúvida, não sei se faço Jesus com a presença. Por último. Não sabe se faz Jesus no meio ou último. Eu acho que o bom da oferta é que você já ministrou. É a oferta agradável, aí você já fala da oferta. Você é uma oferta. Se você não... Hã? Vai bananar tudo. Vem, senhor. Suavão? Tá bom. Bora. Vai lá. Não, porque tipo assim... A oração vai bananar. O quê? Você vai tocar samba e... Não vou porque eu tô falando com ele. Eu tô falando com ele. Oferta agradável. Você vai lá pra frente pra auxiliar ele aí. Aí você vai suar, vai ficar, meu Deus, cadê o vento? Então vai ser onde? Se abrir esse... Eu te busco, Jesus, em tua presença e oferta agradável. Eu te busco. Wesley. Paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Vamos cultuar ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Estão todos ouvindo? Vamos colocar de pé, vamos adorar ao Pai. Glória a Deus. Aleluia. Tu és digno, Pai. Feche seus olhos, fale com Ele. Pai, nós te louvamos, Pai. Nós agradecemos, Pai querido, por mais este dia. Nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai querido, Pai amado. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, achar em nós, Pai, um coração contrito e quebrantado, a entregar a adoração e render a Ti, Senhor Jesus, louvores, Pai amado. Ó Pai querido, Pai amado, nós queremos entregar e nos render aos Teus pés, Pai, nesta noite. Nos render em adoração, cantarmos, Senhor Jesus, Pai amado, com júbilo, Pai amado, com braços de vitória, Senhor. Adorar a Ti, Senhor Jesus, Pai amado, e entregar a Ti, Pai, a nossa adoração, Pai amado. Senhor Jesus, Pai, toma cativo as nossas mentes agora, Pai querido. Toda preocupação, Senhor Jesus, Pai amado, ó Pai amado, que caia por terra, Senhor Jesus, Pai. Pai querido, nossa mente, Senhor Jesus, centrada a Ti, Senhor, a Te adorar, a Te louvar, nos Teus estudos, Pai amado, no ensino, Senhor Jesus, desta noite, Pai. Nós Te pedimos, Pai querido, Pai amado, nós Te pedimos, Pai. Aleluias. Glória a Deus. O Salmo 66 diz: aclame a Deus todas as terras, cantem louvores e glória ao Teu nome, deem glória ao Seu louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são Seus feitos pela grandeza do Teu poder, e a Ti nos mostramos submissos. Toda a terra se prostra diante de Ti e cantam louvores a Ti. Toda a terra canta os louvores ao Teu nome. Aleluias. Aleluias, Pai. É isso que nós queremos nessa noite. Entregar a Ti louvores, Pai amado. Aleluias.
com as palmas. Vamos celebrar nessa noite. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Prosseguindo, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Declare, Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluias. Aplauda Ele. Glorifique com um brado de júbilo a Ele. Aleluias, Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande.
estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar. declare isso. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Aleluias, Pai. A Ti seja dado todo louvor, toda a glória. Aleluias, Pai amado. Por um instante, feche seus olhos. Feche seus olhos e fale com Ele por um instante. Se derrame aos pés dEle. Erga o seu clamor, a sua adoração. Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, para Te louvar, para adorar e engrandecer o Teu santo nome, Pai querido, Pai amado. Aleluias, Pai, Tu és a palavra, Pai querido, Pai amado. A palavra viva, Senhor Jesus, Pai amado. Tu és, Pai, o pão do céu. Aleluias, começa a se render a Ele. Começa a bendizer o nome dEle. Aleluias, começa a levantar a sua adoração a Ele neste momento. Por um instante, levante o seu clamor. Levante a sua voz, a sua adoração. Fale com Ele, o adore. Bendiga o seu nome. Erga a sua voz em adoração a Ele. Por um instante, apenas por um segundo, se renda aos pés dEle. Aleluias, Pai, nós Te louvamos, Pai. Bendizemos e engrandecemos o Teu nome, Pai querido, Pai amado. A casa é Tua, Pai querido, o ambiente é Seu, Pai querido, Pai amado.
Abra o nosso entendimento, Senhor Jesus, Pai amado, nessa noite, Pai amado. Aleluia, abra o nosso entendimento, Pai querido, para que possamos aprender de Ti. Em nome de Jesus, Pai amado. É o que nós te pedimos, Pai querido. Aleluia. E te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aplauda o nome dele. Bendiga. Glória a Deus, aleluia. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei. Diga: meus dons e talentos são pra Te servir. Meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão da minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei. Declare: meus dons e talentos são pra Te servir. Meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão da minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina
servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluias. Fale com Ele. Aleluias. Que tudo em nossa vida venha a ser para a honra e glória do Pai. Todos os nossos dons, os nossos talentos, os conhecimentos que adquirimos, seja para a honra e glória do Senhor. Aleluias. A verdade é que o nosso tempo aqui é apenas uma passagem, e em tudo que nós fazemos ou que colocamos a mão deve ser para a honra e glória do Senhor. Aleluias. Por um instante fale para o Pai e diga isto a Ele. Se você não tem entregado tudo, peça perdão para Ele agora. E fale para Ele, fala: Pai, Pai, meus dons e talentos são para te servir, Pai amado. Pai, aquilo onde eu coloco minha mão, Senhor Jesus, seja para a honra e glória do Seu nome. Porque, Pai, não há razão, Senhor Jesus, em nossas vidas sem Ti. Porque Tu és, Pai querido, nosso Senhor, o nosso Deus, Pai amado. Assim, Senhor Jesus, como o fogo ele refina o ouro, Pai querido, ó Pai, complete a Tua obra em nós, Pai querido, Pai amado. Dia após dia, Senhor Jesus, venha completar as Tuas obras em nossas vidas, Pai querido, Pai amado. Pai amado, isso sim é para que o mundo possa ver, e para que a Tua glória em nosso rosto, Pai querido, possa brilhar, Pai amado. Porque não há nada, Senhor Jesus, em nós, Pai querido, que provém de nós mesmos, Pai. Tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. Todo conhecimento, Pai querido, Pai amado, todo dom, Senhor Jesus, dado, todo talento, Senhor Jesus, Pai, que há em nós é para servir a Ti, Senhor. Aleluias. Meus dons e talentos são pra Te servir. Meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. Aleluias, Pai. Aplauda ao Senhor. Aplauda a Ele. Aleluias, Pai amado. E nesse mesmo espírito em adoração, quero convidar
a você trazer ao altar seus dízimos, suas ofertas. Aleluias. Eu vou orar pela tua vida. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, Pai amado. Nós engrandecemos o seu santo nome, Senhor. Senhor, Pai querido, receba, Senhor Jesus, Pai amado, essas ofertas que vão ser entregues, estes dízimos, Pai querido. Ó Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa multiplicar, Senhor Jesus, Pai, sobre a vida daquele, Pai amado, que tem para entregar, Senhor Jesus, Pai amado. Aquele que não tem, nós pedimos, Pai, abre a porta de emprego, Senhor Jesus, Pai amado. Ó Senhor Jesus, abre o celeiro, Senhor, da casa dos seus filhos, Pai, que não venha faltar o pão. Provê, Senhor Jesus, Pai querido. É o que nós te pedimos, Pai amado. É o que nós te pedimos. Amém. Tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver. Tua glória em meu rosto brilha. Glória a Deus, aleluias. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus mais uma vez. Aleluias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Todos que estão em casa também, Deus abençoe. Mais um culto aqui para nós aprendermos da palavra do Senhor, amém? Mas como nós fazemos de costume, nós queremos dar oportunidade para testemunho. Alguém quer contar um testemunho essa noite? Uma bênção, um milagre, uma provisão, um livramento. Glória a Deus. A irmã Neuza. Aleluias. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Eu não poderia deixar de falar. Quinta-feira atrasada, eu pedi para orar que eu ia fazer um passeio para a minha terra, mas eu tinha colocado no meu coração que ir para lá sem poder falar do amor de Deus não ia valer a pena para mim, porque embora 55 anos que eu saí do lugar onde eu morava lá em Minas Gerais, não ia matar a saudade eu chegar lá, porque realmente eu fui até lá e não está nada igual. Então você não mata a saudade, porque você sabe que está tudo diferente. Mas como o meu filho planejou toda a viagem, então eu parei na primeira cidadezinha lá em São Tomé das Letras. É uma cidade que é só pedra mesmo. E então nós pernoitamos, nós chegamos lá, depois fomos para a pousada e depois fomos almoçar. E chegando lá, uma coisa que se vê ali é a igreja para todos os lados, né? Mas nem um crente não, pastor. Não tem igreja de crente. Procurei, viu? Mas não tem. Igreja, monumentos e imagem de todas as maneiras. Mas eu coloquei no meu coração que eu ia falar. Então, quando eu arrumei minha mala, eu arrumei a mochila cheia de material para distribuir para criança, para jovem, para adulto, para todo jeito. Mas sempre na dispensação do Senhor. Senhor, se o Senhor me tocar, eu vou falar, porque eu não sou muito de impacto. Se o Senhor me toca, eu vou e pronto. Aí chegamos lá em São Tomé, e ficamos andando lá pela praça. Aí meu filho falou assim, vamos ver um lugar para a gente almoçar, depois a gente vai visitar a igreja tal, e ver o que tem por aqui. Às vezes a gente fala assim, será que tem alguém ainda no mundo que não ouviu a palavra de Deus? Não. Tem muita gente no mundo que ainda não ouviu a palavra de Deus. A palavra genuína, a palavra real, a palavra que sai da boca do Senhor. Então, nós andando assim, de repente, eu vi uma senhora ali, ela estava com uma coisinha assim na mão, não sei o quê, sentadinha assim, estava descendo com o meu filho. Aí, eu sou bem cara de pau nessa hora, né? Senta lá. Fui lá, já sentei perto dela, comecei a falar, né?
Aí entreguei o material para ela, falei do amor de Deus e tal. Aí saímos, fomos almoçar. Aí na praça, fomos ver na igreja, fomos visitar a igreja para ver como era, como não era. Aí fui dar uma andadinha assim, já vi. Falei, mas cadê as crianças? Eu quero as crianças, cadê? Não tem criança, pastora. Pouquíssima criança, mas muita gente na praça. Tinha uma festa lá de São Tomé, São Benedito, sei lá que santo era. E eu fui falar sentei assim, que tinha uma senhora, quando eu estava conversando com a primeira, que chegou perto de mim, já acho que ela ouviu assim, já saiu fora. Mas ela estava na praça. Eu cheguei e falei, a senhora estava lá, a senhora fugiu, né? Sentei perto dela. Mas, de repente, aí veio, uma porção de mulheres. E ficou assim, elas ficam assim, de ouvido, ligada mesmo. Graças a Deus tinha material lá, eu distribuí, conversei bastante com elas, peguei o nome delas para a gente estar orando e tal. Mas o mais interessante que eu achei é que depois nós fomos andando assim, e na frente de uma outra igreja tinha uma festa, que eu nunca tinha visto, né? Com estandarte, as pessoas tudo fantasiado, todos com um tipo de uniforme, tal, cantando, dançando, e eu falei, não acredito, meu Deus, como que eu faço para poder falar do amor de Deus, porque está todo mundo ligado nessa bagunça aqui, né? E fiquei ali, o Jorge assim, o Jorge e a Cecília de longe, só olhando, eles são terríveis, eu nunca vi. Aí, a praça embaixo assim, onde estavam cantando, e a escadaria da igreja, todo mundo sentado ali, eu cheguei assim, aí tinha um senhor assim, eu falei, mas, meu Deus, me dá uma estratégia, o que eu faço? Pergunta para eles para que santo é que estão fazendo, que festa é essa? Perguntei, ele falou assim, não sei se era São Tomé, eu sei que ali era São Tomé das Letras, o outro santo não sei. Aí ele falou assim, é para tal santo, assim, assim, assim. Eu falei, mas espera aí, no dia 25 de dezembro, vocês fazem também essa festa? Aí já Deus foi andando, né? Fazemos sim, tal, foi falando. Aí falou assim, o padre fala assim, ele explica tudo direitinho, que está no rodapé da Bíblia. Eu falei, porque ali está a verdade no rodapé. Eu falei, como assim? Ele te explica, Deus foi me dando assim, palavra para mim estar conversando com ele, para entender o que ele estava querendo dizer. Aí eu falei, mas, espera aí, o que ele diz? Ele foi falando, eu falei, não, moço, a verdadeira palavra está escrito fora do rodapé, porque eu conheço também, tenho a Bíblia da católica, eu sei muito bem o que está escrito lá, né? Aí falei, não, a verdade está aqui escrita. Ele lê isso aqui, ele virou assim para mim, bem sério, e falou assim, mas vê só como que é o inimigo. Eu sei, porque eu vivi 30 anos na igreja católica, 33 anos na verdade. Então eu sei que eles ensinam de Deus, mas no meio de tudo que eles ensinam, infelizmente, o final há sempre uma mentira. Então, se você não é curioso para buscar verdadeiramente dentro da palavra e ler e ser curioso para buscar, você não vai ficar só naquela mentira, você não vai chegar a lugar nenhum. Como eu não cheguei, né? Só quando eu ouvi a palavra verdadeira que eu conheci a verdade. Aí eu falei, não, moço, é assim, assim, assim. Ele falou assim, mas você sabe, se ele falar o que está escrito direitinho lá, não vem ninguém para a igreja. Eu falei, mas espera aí, se ele não falar a verdade para você que está escrito na palavra de Deus, vai ele para o inferno e o senhor também. Aí o outro já chegou assim, bem pertinho, né? Eu ouvi. Falei, meu Deus do céu. E assim vai chegando, as pessoas viram para trás, mas tinha muita gente, era muita gente mesmo. Um vira para lá, outro vira para cá e fica tudo curioso. Então eu louvei a Deus pelo seguinte, porque ainda, aí vai missionário para todo lado, mas aqui dentro, cadê? Numa hora dessa, quem é que vai? Ninguém vai. Numa hora dessa, precisa de gente para anunciar a palavra. E eu louvei muito a Deus. Essa é a parte que mais me alegrou. Só para resumir a história, porque o pastor já fica bem assim, alvoroçado para ensinar. Então, foi que eu cheguei lá na minha cidadezinha, em Catas Altas. Na verdade, não é essa cidade que eu nasci, mas era a que eu frequentava. Então, para mim, essa é a minha cidade, em Catas Altas. E, para mim, lá moravam todos os meus parentes, irmãos do meu pai, parte dos irmãos da minha mãe. Mas irmãos da minha mãe não existia mais nenhum mesmo. E, na minha cabeça, pelo que eu tinha ouvido dos meus irmãos, não tinha mais irmãos nenhum. Mas eu pude encontrar minha tia, duas das minhas tias, e um tio que depois eu fui visitar em Conselheiro Lafayette. E eu louvei a Deus, porque por mais que eles vão ali na igreja onde eu frequentava, quando eu era menina, eles não conhecem a palavra, gente. Eles não conhecem a verdade.
Aí pude orar, fazer oração para eles, falar um pouco da palavra. E em Conselheiro Lafayette a mesma coisa. Meu tio está na cadeira de roda, usa fralda, naquela situação horrível. E o amor que os filhos tratam. Filhos, vocês que têm mãe e pai, assim como eu tive, cuidei do meu pai 6 meses na cama de hospital, em casa, não importa o que aconteça, tem que estar no coração de vocês o que é um pai e uma mãe. Eu vi o carinho que aquelas meninas cuidavam, a neta e a filha cuidavam daquele meu tio. Gente, meu tio está com 96 anos. Quando ele me reconheceu, foi uma alegria muito grande para ele. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria. Então, assim, valeu a pena, em 55 anos depois, eu poder voltar lá. Porque se eu tivesse voltado 10 anos depois, eu não poderia fazer, eu não fiz nada, tá? Deus talvez não me usasse do jeito que Ele me usou lá para poder falar da palavra e o amor de Deus para aquela família. Gente, para mim foi assim, super gratificante, foi um presente tremendo que os meus filhos me deram, mas o maior presente veio da parte de Deus, de eu poder compartilhar com aquele povo o amor de Deus. Louva o Senhor com palmas, porque só Ele é merecedor de toda a honra e glória. Aleluias. Começar a chamar a irmã Neuza de missionária, né? Que sente prazer, a vontade de anunciar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Com certeza haverá fruto, viu, irmã? Né? Seu trabalho no Senhor não é em vão, diz a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por essa ousadia, por esse desejo, por essa dedicação da nossa irmã. Alguém mais quer contar uma bênção, um testemunho? Tem mais alguém? Não? Então eu quero chamar o pastor aqui para trazer o ensino da palavra de Deus. Aplauda o Senhor Jesus, se coloca de pé. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Eita. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz esteja com todos. Cheio de criança lá em cima hoje. Tudo para aprender a palavra. Glória a Deus. Amém. Primeira Coríntios. Estamos estudando o livro ou as cartas paulinas. Estamos na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. E hoje nós encerramos 1 Coríntios. Amém? É bom quando a gente vai encerrando um livro, que é sinal que nós aprendemos mais um pouquinho. Amém? É bom aprender, não é? É bom conhecer um pouco mais da palavra, é bom estudar. E este ano nós estamos estudando a Bíblia. Só não estuda quem não quer. Não é assim? Mas você está aqui porque você escolheu estudar. E ano que vem que estude mais ainda, amém? Fala para o seu irmão, ano que vem você vai estudar mais do que esse ano. Amém? Está afim ou não? Ano que vem, Deus tem colocado no nosso coração algumas ideias e alguns projetos, e depois eu compartilho. Eu só falo assim só para despertar o interesse mesmo, só para despertar a curiosidade, porque tem algumas irmãs na igreja que são bem curiosas, não é?
E aqueles que não são estão querendo descobrir agora quem são essas irmãs, não é? Isso comprova que você também é. É claro que eu não vou falar quem são, porque eu não sou desses, amém? Se quiser, só dá uma olhada para trás, cumprimenta o irmão que está lá atrás, os irmãos que estão, não é? Só para... Amém, Pátia? Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Eu quero compartilhar um pouco a respeito dos últimos capítulos. Nós já estudamos até o capítulo 13 na semana passada, e hoje nós vamos falar do capítulo 14, 15 e 16. Amém? Então abra sua Bíblia aí no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 14. Diz assim o primeiro versículo: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Amém? Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pai, estamos diante da Tua presença. Obrigado por nos dar mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa. Obrigado pelo tempo de louvor e adoração. Obrigado pelo testemunho compartilhado pela Tua filha. Obrigado por fazer dela instrumento do Senhor. Pai, que assim seja em nossas vidas, onde quer que estejamos, que possamos ser instrumentos do Senhor, canais para propagar a Tua palavra, o Teu Evangelho, as boas novas, de modo que vidas sejam alcançadas por esta mensagem, Pai. Então nós somos gratos a Ti. Gratos agora pela oportunidade de conhecermos um pouco mais da Tua palavra. Senhor, porque se o Senhor nos quer pregando, se o Senhor nos quer ensinando, se o Senhor nos quer ministrando em outras vidas, Senhor, então é necessário que venhamos aprender da Tua palavra. Então, que neste tempo em que aqui estivermos, o Teu Espírito venha nos ensinar um pouco mais a respeito da Tua palavra, nos ensinar a Te servir, nos ensinar, Senhor, a respeito da fé e da vida cristã. Senhor, que de alguma maneira o Senhor nos alimente com a Tua palavra nesta noite, e que o Teu Espírito, como já Te pedi antes, tenha liberdade, Senhor, de no meio deste estudo ministrar aos nossos corações, Senhor, que possamos sair daqui melhores do que aqui entramos. Por isso eu Te peço, Espírito, capacita-nos nesta noite. Tu sabes que eu dependo de Ti, Senhor. Eu careço da Tua direção, porque o Senhor é aquele que inspirou os homens a escreverem este livro. Então só o Senhor pode nos esclarecer aquilo que nele está contido. Então eu Te peço, usa a minha vida uma vez mais como instrumento do Senhor, como canal em Tuas mãos. Assim pedimos no nome de Jesus, Pai. E quanto a esses que aqui estão, bem como aqueles que estão em suas casas, que possam aprender um pouco mais do Senhor nesta noite. Assim pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar? A primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, ela é uma carta para fundamentar a fé cristã. É uma carta que Paulo corrige a igreja, mas Paulo traz para a igreja de Corinto e, consequentemente, para a igreja de um modo em geral, Paulo traz os princípios da vida cristã, né? E até a semana passada, ou nós encerramos semana passada, entrando em um assunto bastante
interessante, bastante amplo, né? Embora tenhamos falado de forma resumida, mas Paulo fala do capítulo 12 até o capítulo 14, Paulo vai falar a respeito dos dons espirituais. No capítulo 12 ele fala e relata todos os 9 dons espirituais. No capítulo 13, Paulo traz um outro dom, que ele chama de ser o maior de todos os dons e que sem ele nenhum outro tem valor algum, que é o amor. E agora no capítulo 14, Paulo continua falando a respeito dos dons. Paulo continua ensinando a respeito dos dons, mas no capítulo 14, Paulo vai tratar a respeito de 2 dons especificamente. Paulo vai tratar no capítulo 14 a respeito do dom de línguas e a respeito do dom de profecias. Então Paulo separa este capítulo para tratar especificamente desses 2 assuntos por conta de algo que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eu disse desde o início que a igreja de Corinto era uma igreja onde os dons se manifestavam no geral. Então todos os dons se manifestavam na igreja de Corinto. Mas 2 dons se destacavam entre eles, que era o dom de língua e o dom de profecia. E Paulo vai não apenas ensinar a respeito desses 2 dons, mas Paulo vai trazer alguns outros ensinamentos para corrigir algumas questões que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Então Paulo vai tratar a respeito da importância desses dons e a respeito de como usar de forma correta esses dons de línguas e dons de profecias. É interessante e importante que nós venhamos a entender, queridos, no capítulo 14 de 1 Coríntios, que Paulo trata a respeito de dons espirituais. Então Paulo não está tratando a respeito do falar em línguas, ou tão somente o falar em línguas. Paulo está tratando a respeito do dom de línguas, que há uma diferença entre o dom de línguas e o falar em línguas. E Paulo trata a respeito do dom de profecia. Vamos ver o que é que Paulo vai dizer a respeito destes 2 dons. Ele já inicia o capítulo 14 incentivando a igreja a buscar os dons. E aí Paulo diz ainda, busque com dedicação. Em algumas versões está escrito busque com diligência, ou seja, com insistência, com luta, com batalha, com persistência. E às vezes, e eu abro um parênteses para isso, às vezes nós começamos a ler e a estudar a respeito dos dons espirituais, e a nossa grande indagação é, por que eles não se manifestam como antes? O que fazer para que esses dons se manifestem como se manifestavam antes? O que fazer para que o Senhor me presenteie também com esses dons? E aí Paulo no capítulo 14, ele já inicia ensinando a este respeito. E Paulo diz assim, busque, mas busque com dedicação, ou em outra versão Paulo diz, busque com diligência este dom. Ou seja, busque com fervor, busque com vontade, busque com esforço, busque com perseverança. De que maneira nós buscamos os dons espirituais? Qual é a nossa dedicação para que esses dons se manifestem em nosso meio? Achamos que os dons espirituais tão somente estar na igreja, e porque é o Espírito que os manifesta, então ele vai fazer, e o meu papel é apenas esperar. Não, Paulo diz que eles devem ser buscados com diligência, com perseverança, com dedicação. Quanto você empenha, ou quanto você se dedica para a manifestação dos dons espirituais na sua vida? Quanto você gasta em oração para que os dons se manifestem em sua vida? Talvez há quem diga, pastor, eu já fiz isso por um tempo, mas acabei parando. Os dons não se manifestaram, eu acabei parando. Por isso Paulo diz, busque com dedicação, busque com perseverança.
E aí Paulo diz que então devemos buscar com zelo esses dons. E aí quando Paulo diz busque com zelo os dons espirituais, ele então completa dizendo, principalmente o dom da profecia. Então Paulo coloca agora neste capítulo 14, entenda isto, tá? Paulo está escrevendo isto para a igreja de Corinto, dentro de um contexto da igreja de Corinto, e Paulo coloca agora para a igreja de Corinto o dom da profecia superior aos outros dons. Por isso ele diz principalmente o dom da profecia, e ele coloca no contexto do capítulo 14 o dom da profecia superior principalmente ao dom de línguas, porque era um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja onde as pessoas estavam usando os dons para sua autopromoção, e aí usavam este dom, principalmente o dom de línguas. Então na igreja de Corinto era um tal de todo mundo querer falar em línguas, de todo mundo querer falar no dons de variedade de línguas, e faziam isto a fim de se autopromoverem, a fim de que pudessem chamar a atenção, a fim de que olhassem, vissem neles alguém que realmente tivesse uma espiritualidade maior. E aí então a igreja de Corinto, o falar em línguas era muito comum e era muito corriqueiro. E aí Paulo vai trazer este ensinamento para poder começar a colocar as coisas em ordem, visto que quando a gente lê e estuda o capítulo 11, você percebe que a igreja de Corinto, ela estava uma tremenda desordem. Não é? Por essa razão é que Paulo corrige na primeira carta. E agora, em relação ao uso desses dons, a igreja de Corinto também estava em desordem. Estavam falando em línguas à reveria, né? Então era entrar na igreja e começar a falar em línguas e pronto. E aí Paulo diz o seguinte, olha, o que vocês estão fazendo, estou parafraseando, tá? Você vai encontrar tudo isso aí no capítulo 14. O que vocês estão fazendo, na verdade, está fazendo mais confusão do que um culto. Está tudo bagunçado aí, né? Fosse trazer para os dias de hoje, Paulo ia falar assim, está tudo zoado, né? Tá zoado esse culto de vocês aí. Vocês estão falando em línguas, ninguém interpreta, ninguém entende o que está falando, não é? Está se autopromovendo, então está tudo errado. Vamos começar a pôr ordem. E aí Paulo, é tão certo isso, que Paulo ainda no capítulo 14, Paulo vai fazer menção a isto, dizendo, olha, Deus é Deus de ordem, Deus é Deus de decência, né? Deus não quer que as coisas aconteçam da forma que vocês estão falando. Entenda, e nós vamos encerrar o capítulo 14 dizendo isto. Paulo em nenhum momento, tá? Para que fique claro, né? Até porque algumas pessoas usam o capítulo 14 de 1 Coríntios para dizer que não é para falar em línguas, que não é para orar em línguas. Em nenhum momento Paulo diz isto, tá? Inclusive ele vai encerrar o capítulo 14 falando a este respeito. O que Paulo está corrigindo era a bagunça que estava acontecendo na igreja. E aí Paulo diz o seguinte, então vamos tratar agora desses dois dons. E por que que Paulo diz que o dom de profecia, ele era superior ao dom de línguas? Paulo vai esclarecer isso. Por que Paulo diz? Porque o dom de línguas, ou quando você ora em línguas, ou quando você fala em línguas, você está falando diretamente a Deus. E se eu estou falando diretamente a Deus, logo somente eu sou edificado. Porque eu estou conversando com Deus, mas os dons espirituais, Paulo ensina, é para a edificação da igreja, é para a edificação do corpo. Se eu oro em línguas e eu falo direto a Deus, de que maneira, diz Paulo, a igreja vai ser edificada? Só quem é edificado é você. Não é que você não deva orar em línguas, e Paulo vai deixar isto bem claro. Agora, se orar em línguas
no meio da congregação, Paulo diz que busque também a interpretação, de modo que a igreja seja edificada, e não apenas você. Porque o orar em línguas é a minha comunicação com Deus. Amém? Entende isto? Quando eu oro em línguas, eu me comunico com Deus. Você entende o que você fala em línguas? Sim ou não? Eu não entendo. Porque é um mistério entre eu e Deus. E isto me edifica, é uma comunicação minha com Deus. Não é? E Paulo ainda vai dizer isto: quando a gente ora em línguas, o nosso espírito ora, mas a nossa mente fica infrutífera. Porque a nossa mente não entende, não sabe o que está sendo dito, mas o nosso espírito está sendo edificado. Aí Paulo diz, então quer buscar o dom, busca o dom de profecia. Porque quando você fala em profecia, então não é uma comunicação sua com Deus, é uma comunicação sua com outra pessoa. Então você recebe de Deus e você entrega a outra pessoa. E quando isso acontece, Paulo diz, então a igreja é edificada. Então Paulo compara os dois dons, não dizendo em nenhum momento para que não se faça. Paulo está apenas dizendo que é necessário que tenha ordem, porque a igreja estava fazendo isso de forma tudo bagunçada. Paulo estava fazendo isso, a igreja estava fazendo isso sem nenhum entendimento, para sua autopromoção. Por isso Paulo diz, se vai orar em línguas, se vai manifestar os dons de línguas, então que busque também a interpretação, porque senão ele perde o sentido no meio da igreja. E de fato perde. E é interessante que Paulo vai fazer a comparação com um instrumento. Paulo diz, é igual tocar uma flauta. Se tocar uma flauta e não houver como é que Paulo usa? Ele não usa harmonia, mas seria harmonia. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Como é que está? Espera aí, deixa eu achar. 7. Deixa eu achar o 7 aqui agora. Até no caso de coisa inanimada que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se estes sons não forem distintos? Paulo está querendo dizer o seguinte: se não houver uma harmonia, se não houver algo que conduza a este som, vai ser apenas um som. Eu posso dizer que eu sei tocar flauta. Eu chego aqui e assopro a flauta e vai sair um som ou não? Vai ter beleza? Você não sabe, você nunca me viu tocando. Está vendo? Deduziu. Mas não vai. Por quê? Porque não tem uma harmonia, não tem nada distinto. Paulo está dizendo, falar em língua simplesmente por falar, aí vai ser a mesma coisa. Vai sair o som, você vai falar, você vai se comunicar com Deus, vai. Mas a igreja não vai compreender nada disto, a igreja não vai entender nada disto. Então aí Paulo diz, então é melhor que você busque o dom da profecia. É melhor que você busque o dom da profecia, porque o dom da profecia, ele traz à igreja uma revelação. E é interessante, gente, que você compreenda isso, e aí falando um pouco sobre o dom da profecia. Dom de profecia não é uma revelação futurística, né? E tem muita gente que acha que é isso, que dom de profecia é uma previsão do futuro. Não. Dom de profecia não é previsão de futuro, tá? Tem gente que entende o dom de profecia como isso. Não, isso tem outro nome aí fora, tá? Então, dom de profecia não é previsão de futuro. O que é dom de profecia, pastor? Dom de profecia é uma revelação das verdades de Deus. Isto é dom de profecia. Pode ser que nesta revelação das verdades de Deus, ele traga coisas a respeito do futuro, e às vezes faz isso mesmo.
Como traz a respeito do passado, como traz a respeito do presente, ou como traz para correção. Isto é profecia. Vai para os profetas da Bíblia e você vai perceber isto. Nem toda profecia era uma previsão futurística, mas era uma revelação da verdade de Deus. E Paulo diz, então busque este dom. Quer buscar um dom? Então busca o dom da profecia. Por quê? Porque aí Paulo aproveita a ocasião para tratar algo que estava acontecendo na igreja de Corinto, que era a desordem no culto. Porque quando um fala, o outro também quer falar. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. O problema não é que Paulo está questionando o falar ou não em línguas. O que Paulo está questionando era a desordem que estava acontecendo no culto. Então um começava a falar em línguas aqui, o outro olhava e falava, opa, ele está falando em línguas, vou meter um reteté aqui também, já vou mandar a minha mais alta do que a dele. E aí o outro fazia também, e aí as pessoas que não eram e que estavam na igreja, estavam ficando escandalizadas. Então havia uma desordem no culto. Então Paulo diz, olha, e aí é interessante que Paulo diz no versículo 32, olha o que Paulo fala no 32. Eu só preciso enxergar aqui. Eu trouxe a Bíblia com a letra menor que eu tenho. Olha o que Paulo diz. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz. Paulo diz, os cultos precisam ter ordem. Deus é Deus de ordem, Deus é Deus de decência. Não pode ser da forma que vocês estão fazendo, de qualquer maneira. Então, para encerrar o capítulo 14, Paulo está corrigindo algo específico na igreja de Corinto. Paulo está proibindo falar em línguas estranhas? Sim ou não? Não, vamos confirmar isto, capítulo 14. Vai para o versículo 39. Olha o que Paulo diz. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar, e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Busquem o dom de profetizar, mas ele completa dizendo, mas não proíbam o falar em línguas, porém tem que ser tudo feito com ordem e decência. Por que eu estou frisando isto, gente? Porque eu já vi muita gente usar o capítulo 14 de 1 Coríntios para dizer que Paulo era contrário ao falar em línguas. Não, Paulo não era contrário. Paulo está corrigindo uma desordem que estava acontecendo na igreja de Corinto. E aí ele ainda faz questão de encerrar o capítulo 14 dizendo, não proíbam o falar em línguas. Busque o dom de profecia para que a igreja seja edificada, mas não proíbam falar em línguas. Em resumo, ou para concluir o capítulo 14, diga para o seu irmão, ore em línguas mesmo. Ore em línguas, pode orar em línguas. Porque Paulo vai dizer no capítulo 14, quando você ora em línguas, você se edifica, você edifica a si mesmo. Então é importante orar em línguas, porque isto nos edifica. O que Paulo está corrigindo era a desordem que estava acontecendo na igreja de Corinto. Amém? Amém? Ficou claro isto? Para que ninguém saia daqui depois dizendo assim, o pastor falou que não pode mais orar em línguas, E aí vai pegar no culto domingo a irmã orando em língua e falar, não, Não, deixa orar. Paulo encerra o capítulo 14 dizendo, não proíbam, deixa mandar o reteté e tudo, Agora, quer buscar dom? Paulo diz, busca mais o de profecia, para que a igreja seja edificada. Amém? Contudo, deve haver ordem e decência, é o que Paulo diz. Capítulo 15. Capítulo 15, queridos, é um capítulo maior.
de 1 Coríntios. E Paulo vai tratar de um assunto bastante importante aqui, no capítulo 15. O capítulo 15 de 1 Coríntios, ele é tido como uma rica fonte do nosso conhecimento da fé cristã. Porque a fé cristã, ou a nossa fé cristã, ela tem um fundamento, ela precisa ter um fundamento muito forte. E este fundamento está sendo tratado aqui no capítulo 15. Capítulo 15, Paulo vai tratar a respeito da ressurreição. E a ressurreição, ela é um fundamento fortíssimo para a fé cristã. Haja visto que só a vida cristã é que pode, tem autoridade para pregar a respeito da ressurreição. Nenhuma outra religião tem, porque nenhum outro líder religioso ressuscitou como o Cristo que nós servimos. Então, por esta razão, ela é o fundamento da nossa fé cristã. Por isso, Paulo vai tratar um pouco a respeito disto. Então, o capítulo 15 é um capítulo bastante rico neste conhecimento. Se você ler o capítulo 15, você vai ver que no mesmo capítulo Paulo vai fazer referência ao Velho Testamento, ele vai usar algumas passagens de Isaías, algumas passagens de Salmo. Paulo vai fazer referência a respeito dos Evangelhos, Paulo vai fazer referência a respeito de outras cartas que ele já escreveu. Então Paulo faz um apanhado enorme aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, porque Paulo vai tratar basicamente de 3 assuntos aqui no capítulo 15. Ele vai falar a respeito da ressurreição, e aí quando ele fala a respeito da ressurreição, ele vai falar tanto da ressurreição de Cristo, quanto a ressurreição dos homens, ou quanto a nossa ressurreição. Paulo vai tratar a respeito dos últimos dias, e Paulo vai tratar a respeito dos fins dos tempos. Tudo no capítulo 15, mas tudo pegando a linha da ressurreição, primeiro tratando a respeito da ressurreição de Cristo. E aí Paulo vai confrontar a igreja de Corinto para que você entenda, dentro de um contexto que a igreja estava vivendo. A igreja de Corinto, ela vivia dentro de uma cultura da época. Eu falei isso no decorrer dos estudos da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto vivia dentro de um contexto, e no contexto que a igreja de Corinto vivia, os homens daquela época não acreditavam na ressurreição. Era uma crença cultural, eles não acreditavam na ressurreição. Qual era a crença daquele povo? Qual era a crença daquela nação? Eles acreditavam o seguinte, que o corpo que o homem vive, que é esse corpo que nós vivemos, ele é uma fonte de fraqueza. O corpo do homem, esse corpo físico nosso, é uma fonte de fraqueza e é uma fonte de pecado. E a crença deles é que quando a pessoa morria, a morte então, ela colocava um fim neste ciclo de fraqueza e de pecado. Então a morte separava o homem deste corpo que era fraco. Então a morte servia como que uma espécie de livramento do homem deste corpo fraco e pecador. Então acreditar, segundo a crença daquela cultura, acreditar na ressurreição era o mesmo que acreditar que o homem depois da morte, ressuscitando, ele iria de novo ser subjugado ao mesmo sofrimento que ele teve. Ou seja, este corpo é fonte de fraqueza e pecado. Essa era a crença da época, tá, gente? Então, quando o homem morria, então eles diziam, agora esse aí está livre dessa fraqueza e desse pecado. Quando alguém tentava lhes ensinar a respeito da ressurreição, na cabeça deles era o seguinte, se ressuscitar, então aí de novo vai voltar para o mesmo ciclo. Então não é bom ressuscitar, então eles não acreditavam na ressurreição. E a igreja de Corinto começou a entrar por esta mesma linha. Alguns na igreja também não estavam acreditando, e Paulo vai confrontá-los. Versículo 12, se eu não me engano.
Versículo 12 do capítulo 15 diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Então, alguns da igreja adotaram aquela cultura da época e começaram a acreditar que de fato não havia ressurreição de mortos. E aí Paulo começa a confrontar baseado na ressurreição de Jesus. E aí Paulo traz um ensinamento bastante direto e profundo. E Paulo diz assim: olha, se de fato não há ressurreição, se de fato Jesus não ressuscitou, então a nossa fé não vale nada. Então a nossa fé é vã. Então a pregação que nós pregamos não tem valor nenhuma. É melhor parar de pregar. Porque o fundamento da fé, Paulo está ensinando, está ligado à ressurreição de Jesus. Porque o que iria diferenciar-nos de outros chamados líderes religiosos, que também tiveram alguns ensinamentos, que também fundaram, a sua religião. O que diferencia, Paulo diz, é o fundamento da ressurreição. Porque quando você vai para qualquer outro líder religioso, e aí pode me falar qualquer um, Buda, Maomé, Allan Kardec, você vai em qualquer um do túmulo deles ou fala a respeito de qualquer um deles, a verdade é que eles criaram, ensinaram, conseguiram seguidores, mas chegou em um dado momento em que eles morreram, e aonde eles morreram, ali eles permaneceram. Mas o fundamento da nossa fé é que aquele que nos chamou e que criou não uma religião, mas que ligou o homem de novo a Deus, Paulo está ensinando isto. Este sim, este ressuscitou, a morte não pôde detê-lo, e é isto que nos diferencia de qualquer outra religião, é porque o nosso Senhor não está morto. E aí Paulo diz: se isto não é real, se eu não acreditar na ressurreição, então eu paro de pregar. Eu estou pregando mais um homem que morreu e acabou. Paulo diz: o fundamento da nossa fé está na crença de que ele ressuscitou, de que ele vive. E aí Paulo confronta a igreja de Corinto exatamente por isso. E aí Paulo vai trazer, inclusive, uma prova de que ele ressuscitou. Paulo diz: olha, ele testemunhou isto, a ressurreição. Testemunhou para os discípulos, várias vezes Paulo diz. Testemunhou para as mulheres, testemunhou para os outros da sua época. E aí Paulo traz um conhecimento que talvez a igreja não tinha. E que talvez você ainda nem tenha também, porque você talvez não tenha lido. Paulo diz assim: olha, ele quando ressuscitou, ele ainda apareceu para mais 500 pessoas. Olha para quantas pessoas Jesus apareceu, depois de ressurreto. Para mais 500 pessoas, para quê? Para testemunhar que ele ressuscitou. E aí Paulo diz, ele morreu, de fato ele morreu. Paulo diz, ele foi sepultado, de fato ele foi sepultado. E até para poder ligar ao fundamento da ressurreição, Paulo precisou trazer a respeito do sepultamento de Jesus. Porque há quem cria que ele não havia sido sepultado, que haviam tirado o corpo dele para poder negar a ressurreição. Mas Paulo diz, não, ele de fato morreu. De fato ele foi sepultado. De fato ele ficou 3 dias sepultado. Mas de fato também ele ressuscitou. E a pregação e a base do evangelho de Paulo era esta: ele está vivo. Qual é o fundamento da nossa fé na vida cristã, queridos? É que ele está vivo. Se ele não estivesse vivo, nossa pregação não teria valor nenhum. É isto que Paulo diz para uma igreja que não acreditava nisto. E aí Paulo vai ensinar algo mais profundo ainda.
Paulo vai dizer o seguinte: que ele ressuscitou e que a ressurreição dele, na verdade, é a primícia de outras que virão. Paulo agora começa, ele fundamenta a fé da vida cristã na ressurreição de Jesus, e agora ele começa a ligar a ressurreição de Cristo já aos últimos dias, já aos fins do tempo, já à segunda vinda de Jesus. E Paulo diz, olha, quando ele ressuscitou, na verdade, ele não foi o único. Paulo diz, ele ressuscitou, mas a ressurreição dele foi a primícia de outros que ressuscitarão depois, para um reino milenar. Paulo já está fazendo referência à segunda vinda de Cristo. E aí Paulo diz que nesta segunda vinda, aí outros ressuscitarão. Quem são os outros? Nós. Obrigado pelo amém. Que seja você, Wesley. Quem são os outros que ressuscitarão? Nós. Que seja vocês também. Talvez eu, né? Vai que ele volta antes, aí eu não vou nem ressuscitar, né? Só vou ser transformado. Vou falar disso já já. E aí Paulo, é interessante que Paulo vai dizer assim, ó, a verdade é que o meu ministério, o que eu prego, o que eu ensino, a minha motivação de ensinar, Paulo vai dizer, está na ressurreição de Jesus. O meu combustível é que ele ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, Paulo vai dizer, de nada valeria a surra que eu levei em Efésios. Eu apanhei em Efésios, sofri, né? Apanhei tanto. De que valeria ter apanhado tanto se ele não tivesse ressuscitado? Né? Paulo vai dizer assim, ó, então, o que seria a nossa vida? A gente ia viver e morrer. Comeremos e morreremos. Paulo fala desses dois verbos. Que é que a nossa vida ia se resumir em duas coisas, comer e morrer. Que vida sem graça, né? Sim ou não? Hã? Se bem que hoje em dia tem gente que parece que vive isso mesmo, né? Só come e morre, né? Ou come para morrer, né? Não crente, né? Crente não, falando pessoal, né? E Paulo diz assim, ó, então a nossa vida seria resumida a isso, comeremos e morreremos. Mas Paulo completa dizendo, não, mas na verdade não é assim. A verdade é que ele ressuscitou. E vocês estão se deixando ser contaminados por um ensinamento grego que diz que a ressurreição não existe. Aí Paulo traz um termo grego dentro da carta à igreja de Corinto, que é um termo que às vezes nós falamos, né? Ou nós não, às vezes a nossa mãe falava, né? E a gente talvez nem sabia que era bíblico. Mas abre aí, capítulo 15, versículo 33. Vê se isso não te lembra alguma passagem da sua mãe. O que diz aí no versículo 33? As más companhias corrompem os bons costumes. Já ouviu isso na sua infância? Não é por causa daquele amiguinho, por causa daquela amiguinha, né? As más companhias corrompem os bons costumes. E às vezes sua mãe nem conhecia a Bíblia, né? E sabia disso. Né? Na verdade, isso é um termo grego, e Paulo usa esse termo dentro da própria carta à igreja de Corinto, porque a igreja não estava acreditando na ressurreição. E aí Paulo vai linkar agora a ressurreição de Jesus, a ressurreição nossa, a ressurreição dos mortos. Né, dizendo que na segunda vinda, então os mortos, aqueles que dormem, Paulo vai usar este termo, não é, que a ressurreição de Cristo, na verdade, é a primícia daqueles que dormem. Né, e os que dormem são aqueles que descansam no Senhor, são os que morreram em Cristo. E Paulo vai falar que esses também ressuscitarão. E Paulo vai refutar dois erros a respeito da ressurreição, que havia naquela época e que às vezes existem dúvidas nos dias de hoje. Primeiro erro que Paulo vai refutar, que o corpo seria o mesmo do túmulo. Que o corpo que vai ressuscitar é o mesmo corpo do túmulo. Né? E aí, gente, isso aqui dá um leque para uma série de coisas.
Tá? Eu não vou entrar em um monte de coisas, porque senão nós vamos nos esticar demais. Né? Mas ainda tem gente na igreja, inclusive, não estou dizendo nessa, tá? Estou falando nas igrejas, ainda tem gente que acredita da mesma forma, que o corpo que vai ressuscitar é o mesmo que foi colocado no túmulo. Né? Então não posso doar nada, porque e na ressurreição, não é? E se eu doar alguma coisa quando eu ressuscitar, e aí? Não é? Tem crente que pensa assim, sabia? Não vou doar. Pastor, se eu perder meu dedo é assim, ó. Né? E na ressurreição ele vai continuar assim? Né? Paulo vai refutar primeiro este erro. O corpo que ressuscita não é o mesmo corpo que foi para o túmulo. Amém? Amém? Não é o mesmo corpo. Agora entra um negócio que parece que meio confuso aqui, porque os dois erros parecem contraditórios. Então, o primeiro erro que Paulo refuta, o corpo seria o mesmo do túmulo? Não. O novo corpo não tem relação com o primeiro? Paulo diz, está errado também. Parece contraditório, não é? O corpo que ressuscita não é o corpo que está no túmulo. Porém, o corpo que ressuscita tem relação com o primeiro corpo. Não é um corpo totalmente diferente, tem relação com este corpo. Prova é que quando Jesus ressuscitou, as pessoas reconheceram quem ele era. Então tem relação com o corpo, não é o mesmo corpo. Até porque o mesmo corpo não pode ressuscitar, sim ou não? E aí Paulo vai dizer por que ele não pode. Versículo 42. Vê o que Paulo diz aí. Alguém lê para mim, que a minha letra está muito pequena aqui. Assim como uma semente, Paulo vai comparar a semente. Então o corpo que ressuscita tem relação com o primeiro corpo. No entanto, diz Paulo, não é o mesmo corpo que foi para o túmulo. Paulo vai dizer assim, porque o corpo que foi para o túmulo, ele foi semeado na corrupção. E o corpo que ressuscita é um corpo incorruptível. O corpo que semeia, ou que é sepultado, é um corpo de desonra. Mas o corpo que ressuscita é um corpo de glória. Então não é o mesmo corpo, porque esta pele, este corpo, esta carne, Paulo está dizendo, é um corpo corruptível. Então quando morremos, semeia-se. Paulo usa isso como uma espécie, como uma figura da semente, que eu acho maravilhosa a analogia que Paulo faz, não é? Você lança a semente, e aí Paulo vai dizer ainda que para que nasça o novo, aquela semente tem que morrer. Então, para que ressuscite um corpo incorruptível, este corpo corruptível precisa morrer. E aí ressuscita-se então um corpo incorruptível. Então você ressuscitará. Não será neste mesmo corpo, não será nesta mesma carne, ressuscitará, diz Paulo, um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que nunca mais se corromperá, um corpo que nunca mais sentirá dor, um corpo que nunca mais sentirá tristeza, um corpo que nunca mais vai chorar, um corpo que nunca mais vai sofrer como sofre neste corpo. Tem relação com o primeiro, mas é diferente, porque é um corpo completamente transformado. E Paulo diz, então, este é o corpo que será ressurreto. Nós ressuscitaremos. Jesus, e porque Ele ressuscitou, Paulo diz, nós também ressuscitaremos. Num corpo incorruptível. Querido, se você não acreditar na ressurreição, acabou a vida cristã para você. Acabou a base da fé da vida cristã. Né? Porque Ele ressuscitou, que nós também ressuscitaremos. E aí Paulo vai encerrar o capítulo 15
falando inclusive do arrebatamento. Paulo vai dizer o seguinte, parafraseando, né? É bem verdade que alguns não ressuscitarão, mas terão o seu corpo transformado, porque este corpo não poderá entrar na glória sendo um corpo corruptível. Então, não é escatologia, mas é assim que se dará a segunda vinda, ou o arrebatamento da igreja. Né? Paulo está ensinando um pouco a respeito do arrebatamento. Então, os que morreram, que ele chama os que dormem, né, os que dormem em Cristo, então esses ressuscitarão primeiro, um corpo incorruptível, e aqueles que estiverem vivos terão o seu corpo transformado, não passarão pela morte, mas não subirão com este corpo, né? Terão um corpo transformado, e aí então subiremos e nos encontraremos com Ele, e isto é motivo de muita alegria. Amém? Então vai ser desta forma, um corpo transformado, incorruptível, tá? Não vai ser igual mostra-se nos filminhos, não é? Tocou a trombeta e de repente você começa a levitar aqui assim, não, né? É tudo transformado, é tudo mudado, né? Você vai subir com um corpo completamente transformado, mas que no entanto tem relação com o seu primeiro corpo. Amém? Entendido? E aí olha o que Paulo, como ele termina o capítulo 15. Ele termina incentivando-nos a permanecer firmes. Olha como ele termina, se não é algo que já foi dito aqui hoje. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abate. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Não é? Foi o que a pastora disse para a irmã Neuza no final do testemunho, né? O nosso trabalho não é em vão no Senhor. Por isso Paulo incentiva, continue, permaneçam, porque chegará o dia que vocês serão ressuscitados e serão levados em um corpo incorruptível. E eu repito isso para que isso continue animando você, continue, permaneça firme. Está difícil, permaneça firme. Paulo, que está falando isso, era alguém que apanhou, era alguém que sofreu, mas ele confiava e acreditava no poder da ressurreição, e por isso ele incentiva a igreja: permaneça firme, porque o trabalho de vocês não é em vão. Vai chegar o dia que vocês também ressuscitarão em um corpo incorruptível e se encontrarão com Ele nos ares. Então vale a pena, querido, não é em vão. Se a recompensa não vir aqui, é certa que ela virá naquele dia. Então permaneça, continue firme, diz Paulo. E aí Paulo vai concluir o capítulo, primeira carta à igreja de Corinto, com o capítulo 16. E no capítulo 16, Paulo começa respondendo, como ele fez lá no capítulo 7. Lembra que eu falei que do capítulo 7 em diante, Paulo começa a responder alguns questionamentos da igreja. E aí Paulo agora no capítulo 16, ele inicia o capítulo 16 respondendo mais um questionamento. Olha como ele começa: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Esse quanto à coleta já nos leva a entender que Paulo estava respondendo, né? Ou seja, quanto àquilo que vocês me perguntaram sobre a oferta, né? Continue fazendo, né? Continue ofertando, continue entregando, né? Por quê? Porque Paulo havia criado um esquema de oferta nas igrejas por onde ele passou. Ele tinha organizado um esquema de coleta para que essas coletas fossem levadas para os cristãos, para os irmãos da igreja de Jerusalém, que era a igreja era a igreja mãe, que encaminhava os missionários e tudo, que cuidava da propagação do evangelho. Então Paulo isso era uma barata só? Pela violência eu achei que era. Paulo então havia organizado esse esquema de doação,
E a igreja havia questionado Paulo a esse respeito, né? Então Paulo agora está respondendo, dizendo: olha, continue, permaneçam, né? Na segunda carta nós vamos ver que Paulo vai falar novamente a respeito disto, né? A importância de ofertar, a importância das coletas que eram feitas na igreja. Aí depois Paulo fala um pouco a respeito de si. O capítulo 16 é já a despedida mesmo de Paulo nessa primeira carta. Ele responde ao questionamento das coletas, depois ele vai falar a respeito dele, né, dos seus planos, quais são os seus próximos planos. Aí ele diz: olha, eu vou ficar aqui na igreja, na cidade de Éfeso mesmo, até a festa do Pentecoste, porque Deus está preparando algo grande aí, um ministério grande, algo para eu poder fazer no reino. Eu falei isso, inclusive, quando eu ensinei sobre o livro de Atos, né? Quando Paulo estava na igreja de Éfeso, ele já estava sabendo que Deus estava preparando algo grande para ele. Ele disse: então eu vou ficar aqui na cidade de Éfeso até a festa do Pentecoste, porque depois eu vou descer para Jerusalém, e aí de lá Deus tem preparado algo grande para nós. E aí Paulo diz o seguinte: olha, mas eu estou mandando Timóteo para ficar aí, né? Timóteo vai para ficar com vocês, e Tito vai para poder levar essas cartas, a carta que eu estou escrevendo para vocês. Então Paulo vai encerrar saudando a igreja, apresentando alguns personagens. Eu não vou falar deles nesse momento, mas você vai ler depois, você vai ver alguns personagens com nome que não é muito comum de você ler na Bíblia. Talvez você só os encontre mesmo na carta de Paulo aos Coríntios, mas acredita que esses personagens que Paulo cita no capítulo 16 sejam os mesmos que levaram as cartas para Paulo, né? Foram aqueles que levaram os questionamentos da igreja de Corinto até Paulo, né? Então Paulo faz menção deles, né? Depois faz menção de Tito, e depois diz que está enviando Timóteo, né? E é bonitinho o jeito que Paulo fala, né? Depois você lê no capítulo 16, eu já vou encerrar, né? Mas Paulo diz para a igreja de Corinto: olha, eu vou ler, que eu acho bonitinho, né? Como Paulo cuida dos filhinhos dele na fé. Deixa eu só achar onde está aqui agora. Alguém que lê o nome de Timóteo aí no capítulo 16, me fala. 10. Se Timóteo for, tomem providência para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Olha a preocupação de Paulo. Paulo conhecia a igreja de Corinto. Paulo estava sendo atacado pelos falsos profetas na igreja de Corinto, né? Eu falei isso no começo, né? Que estavam questionando o ministério de Paulo, de que Paulo não tinha uma motivação certa, que Paulo estava interessado em dinheiro, de que Paulo, né, sofria muito, não tinha muito a ver com o ministério. Paulo conhecia tudo isso na igreja de Corinto, mas ele está mandando Timóteo para lá. Na ocasião, Timóteo era extremamente jovem, e Paulo sabia, né, de como era a igreja. Por isso é que Paulo diz isto: olha, eu estou mandando Timóteo aí, mas quando ele chegar aí, toma cuidado com ele, né? Em outras palavras, Paulo estava dizendo: não assusta o menino, não, né? Ele é meu ajudante, né? Ele trabalha na obra igual eu, né? Poupa ele, cuida dele aí, não é? Então não assusta esse menininho, não, né? Era o amor que Paulo tinha. Por essa razão que você, quando lê a carta de Paulo a Timóteo, você vê um amor tremendo, né? Paulo viu Timóteo crescendo, né, em estatura, em conhecimento e no ministério, né? Então Paulo tinha esse amor, e Paulo manda Timóteo agora para uma igreja que estava assim, não é? E não é que agora, com a primeira carta, a igreja se arrumou, não, né? Nós vamos começar a estudar a segunda carta, e nós vamos ver que a igreja de Corinto ainda estava desandada ainda, né? Estava meio bagunçada ainda, e aí Paulo escreve a segunda carta para tentar arrumar tudo isso, né? Então esta é a primeira carta. Para que serve a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto? Para fundamentar, né, os princípios da fé cristã. Então, ele ensina sobre doutrina, ele ensina sobre culto, ele ensina sobre a segunda vinda, ele ensina sobre ressurreição, ele ensina sobre dons, ele ensina sobre como cultuar, ele ensina sobre amor. Então, a primeira carta de Paulo a Coríntios é um ajuntamento de fundamento de fé e de vida cristã. Então, é importante que você leia e releia, para que você tenha base na sua vida cristã. Amém? Aqui nós encerramos.
primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Semana que vem, se assim o Senhor nos permitir e nada mudar, nós iniciaremos a segunda carta de Paulo a Coríntios. É uma carta menor, tá? Ela tem algumas coisas muito mais gerais do que a primeira carta. A primeira carta ela é muito detalhada, né? A segunda carta nós vamos ver que trata aí de uns 3, 4 assuntos no máximo, de uma forma geral. Então a gente provavelmente passe por ela um pouco mais rápido do que a primeira. Amém? Se coloque de pé. Que Deus continue falando e ensinando ao seu coração, ensinando a você, que você continue sedento por aprender de Deus, não é? Não deixa, querido, eu encerro assim, não deixa para estudar a Bíblia apenas nas quintas-feiras, não é? Estude a Bíblia em casa também, busque meios para você estudar, para conhecer mais. Isso enriquece a sua caminhada cristã e fortalece a sua fé em Deus. Amém? Então faça isto. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Mais uma noite de aprendizagem, mais uma noite em que o Senhor se faz real e presente em nosso meio, mais uma noite de conhecimento da Tua Palavra, mais uma noite em que o Senhor nos traz a revelação da Tua Palavra. Somos gratos a Ti, Senhor, que aquilo que aprendemos nesta noite possamos colocar em prática, Pai. Senhor, que possamos entender e compreender que o Senhor é um Deus de ordem, que o Senhor é um Deus de decência. Senhor, que cultuar a Ti é manter esta mesma ordem, não apenas no que se refere ao falar em línguas, Senhor, mas que em tudo no que diz respeito ao culto ao Senhor, que nós possamos ter este entendimento e esta compreensão que Paulo tentou passar para a igreja de Corinto, que possamos compreender que para o Senhor tudo tem e deve ser feito com ordem e decência, porque o Senhor é um Deus de ordem, o Senhor é um Deus de decência. Senhor, que possamos fundamentar a cada dia a nossa fé, Senhor, na nossa vida cristã, Senhor, na ressurreição do Senhor, e que isto continue, como disse Paulo, Senhor, que o conhecimento e a revelação da ressurreição era o combustível que fazia com que Paulo permanecesse, mesmo em meio às dores, porque ele tinha a esperança da ressurreição de um novo corpo, de um corpo incorruptível. Senhor, e que nós possamos deixar aceso isso em nós, que a Tua ressurreição possa continuar acendendo em nós a esperança de que nós também um dia ressuscitaremos em um corpo incorruptível e que iremos estar contigo e que iremos morar toda a eternidade com o Senhor. Deus querido, que as lutas, que as dificuldades, Senhor, que o relativismo dos dias de hoje não nos tire esta fé e esta esperança, Senhor, que já havia em Paulo e que deve permanecer ainda acesa e viva dentro de nós. No nome do Senhor Jesus, somos gratos a Ti por este tempo, gratos a Ti pelos Teus ensinamentos, gratos a Ti por estas vidas que estão, Senhor, aprendendo da Tua Palavra, por aqueles que estão em suas casas, Senhor, que também estão empenhados em aprender, que o Teu Espírito continue nos ensinar, Senhor, não apenas, como aqui foi dito, não apenas nos cultos de quinta, mas que Ele continue nos ensinar todas as vezes que pararmos para meditar e para estudarmos a Tua Palavra, e que cada vez que assim fizermos, Pai, possamos ser alimentados por esta Palavra e que ela nos fortaleça e nos faça prosseguir adiante, Pai, e que possamos, acima disto, também sermos propagadores desta palavra e deste evangelho, de modo que outros também sejam alcançados e salvos pelo poder da Tua palavra. Assim eu Te peço em nome do Senhor Jesus. Deus, Te peço ainda, leva este povo de volta aos seus lares, na Tua paz, na Tua proteção. Continua conosco, Senhor, concedendo-nos um término de noite abençoados, Senhor, e guardados por Ti. Assim pedimos no nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus permaneça com todos nós agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém.